Boa noite para mais uma live. Como reprogramar a sua mente para ter inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a capacidade de reconhecer, de avaliar e de lidar com suas emoções da melhor maneira possível. Isso é ter inteligência emocional. Eu vi uma história esses dias que eu achei bem interessante. Uma história simples, mas que relata bem como a inteligência emocional age na vida das pessoas. Uma moça, ela estava dando entrevista, eu não sei quem ela é. Ela falou assim, perguntaram pra ela como que estava a vida amorosa dela. Aí ela falou assim, eu tô apaixonada. E o olhinho dela até brilhava, assim. Aí o apresentador falou, nossa, que legal! E como que vocês estão? E aí ela falou assim, mas a gente não pode ficar juntos. Porque ele não é pra mim e eu não sou pra ele, nós dois não dá certo. E eu vi aquele vídeo e me chamou a atenção. Porque pessoas que têm inteligência emocional, elas pensam racionalmente apesar das suas emoções. Apesar dessa moça estar apaixonada, ela pensou racionalmente que aquilo não daria certo e que era só esperar a paixão passar, que uma hora a paixão passa. Só que a inteligência emocional não é só pra gente ter relacionamento amoroso, não é só na área amorosa, é em todas as áreas. É na área financeira, nós devemos ter inteligência emocional. Tem até um livro que é O Dinheiro Emocional, eu acredito que seja do Thiago Brunet. Na área financeira, na área familiar, na área de todos os relacionamentos, nas amizades e até no nosso próprio relacionamento com a gente mesmo. Inteligência emocional é a capacidade de se reconhecer as suas próprias emoções. Por quê? As emoções são combustível para a ação. As emoções que fazem a gente tomar uma ação, tomar uma decisão para chegar num resultado que a gente quer ter na vida. Então, por isso é muito importante ter inteligência emocional, reconhecer o que a gente está sentindo. E as emoções, elas também são muito viciantes. Assim como as emoções positivas são viciantes, as emoções negativas também são muito viciantes. Só que isso não é consciente, isso não é no seu consciente, é lá no subconsciente pelo programa mental errado. Existem pessoas que são viciadas em sofrimento. O sofrimento, ele vicia. E as emoções que trazem o sofrimento, elas são viciantes também. Perceba que quando a pessoa, ela acontece alguma coisa ruim, ela quer se afundar cada vez mais na tristeza. Porque as emoções são viciantes. E quais os benefícios de ter inteligência emocional? Você pode se perguntar, Yara, o que eu ganho com inteligência emocional? O primeiro e o principal, que eu acredito ser o mais importante, que você ganha quando adquire inteligência emocional, é o domínio próprio, é esse autocontrole, que a gente precisa de domínio próprio para tudo nessa vida. Quando você tem inteligência emocional, você tem controle do que você fala e do que você faz. Isso é domínio próprio. Primeiro você controla suas emoções, para as emoções serem um combustível para você agir. Quando você escolhe as emoções que você quer sentir, você não fica vulnerável a elas, você tem domínio de si mesmo, domínio do que fala, domínio do que faz.
E o que não é inteligência emocional? A Bíblia fala que pessoas que não têm inteligência emocional, a Bíblia fala que são pessoas tolas, pessoas que não têm inteligência. Inteligência emocional mesmo, a Bíblia chama de pessoas tolas, pessoas que não têm inteligência emocional. E existem 3 tipos de inteligência. A inteligência emocional, que ela é muito, muito importante, a gente deve ter, é uma forma de inteligência. E as emoções que fazem a gente tomar uma ação, faz a gente agir. A inteligência cognitiva, que é a inteligência de estudar, de ter conhecimentos no geral, conhecimentos específicos, é uma forma de inteligência. E existe a inteligência espiritual, que é a inteligência espiritual de conhecer o manual da vida, se aprofundar no mundo invisível. E todas essas 3 inteligências são muito importantes. E se eu fosse falar uma maior importância é a inteligência espiritual, porque dela vem a inteligência emocional. Uma pessoa que não tem inteligência emocional, ela é incapaz de se controlar, porque as emoções, quando a pessoa não tem controle das suas emoções, ela não sabe para onde está indo. Tudo irrita, tudo machuca, tudo incomoda, tudo é difícil. E quanto mais a pessoa ela não tem domínio das suas emoções, não tem inteligência para gerenciar as emoções, mais vulnerável ao meio, mais vulnerável aos vícios, mais vulnerável a cometer erros a pessoa está, porque ela não tem capacidade, não tem inteligência para gerenciar, para lidar com suas emoções, para usar a seu favor. Por isso a importância da inteligência emocional. E quais os benefícios de ter inteligência emocional? Como eu já falei, o primeiro é domínio próprio, autocontrole. Como ter inteligência emocional? Primeira coisa para você ter inteligência emocional é reconhecer. Então, o autoconhecimento é muito, muito importante, porque você precisa reconhecer as suas emoções para você conseguir mudar. E como ter autoconhecimento? É igual quando você está conhecendo uma pessoa. Você precisa passar um tempo com ela. Você precisa observar os seus pensamentos. Por isso que no Manual da Vida fala vigiai e orai. Precisa vigiar os seus pensamentos. Você precisa tirar um tempo para se conhecer mesmo, para ficar com você. Outra coisa que vai fazer você ter inteligência emocional é meditação. Meditação é muito, muito importante. É você sair do barulho dos seus pensamentos. Porque lembra, os pensamentos é que fazem você alterar suas emoções. Se for pensamentos bons, positivos, você vai ter emoções positivas. Se for pensamentos negativos, você vai ter emoções negativas. Tem um provérbio que fala assim, a palavra dura deixa a pessoa triste, abatida, mas as palavras amáveis nos alegram. Essas palavras nem sempre são verbalizadas. Muitas vezes são palavras no seu pensamento. Então, as palavras negativas, os pensamentos negativos, fazem você ter emoções negativas. Pensamentos bons fazem você ter emoções positivas. E claro que as suas próprias palavras, elas têm muito poder de alterar o seu estado emocional. Por isso use as suas palavras para abençoar a sua vida. Morte e vida está no poder da língua. Você tem o poder de abençoar a sua vida e também de amaldiçoar, porque você altera suas emoções para negativo. Toda vez que você tem uma emoção negativa, as emoções elas são um combustível para tomar uma decisão. Você sempre toma decisões pelas suas emoções que você está sentindo. Por isso a importância de reconhecer, perceber quais emoções que você está sentindo. E como eu falei, o autoconhecimento é muito importante.
E a outra coisa que você deve fazer é a meditação. A meditação tem várias formas de meditar. Não é só ficar parado, esperando os pensamentos pararem. Você pode meditar na palavra de Deus, que é o que eu mais amo fazer, a palavra de Deus. Quando eu estou lendo, me acalma muito, principalmente quando eu estou lendo a Bíblia. Então, meditar na palavra de Deus. Você pode fazer uma meditação que é parar os seus pensamentos, você tirar um tempo para ficar na presença do Senhor, em silêncio. Você não precisa fazer uma oração só falando. Fique na presença de Deus em silêncio também, para ouvir a voz dele. Isso vai acalmar os seus pensamentos, isso vai fazer você estabilizar o seu humor, acalmar as suas emoções. E as emoções, elas funcionam assim. Eu vou fazer uma analogia bem simples para você entender. As emoções, ela é como um semáforo no trânsito. O vermelho está dizendo pare, respire, sinta. Quando você estiver com emoções negativas, é um sinal vermelho para você parar, refletir, analisar, sentir o que você está sentindo, não reprimir as suas emoções. O sinal amarelo é para você pensar, não tá bom, mas também não tá ruim, você precisa refletir no que você quer para sua vida, é aquela coisa, não tá bom, mas também não tá ruim, eu quero saber como que eu faço para melhorar, é aquela anedonia que você não tem nem prazer, mas também não tá triste. Então, é um sinal amarelo para você pensar, avaliar a situação, avaliar as emoções que você está sentindo. E o sinal verde, quando você está bem, quando você está em paz, porque a paz de Deus é um sinal verde. Então, quando você está bem, quando você está com alegria, quando você está em paz, quando sua mente está descansada, é um sinal verde para você. Haja, comece a agir porque você está com um sinal verde, você está em paz. Um conselho de sabedoria é nunca tome uma decisão com uma emoção negativa, como a raiva, como o estresse, como a tristeza, porque essas emoções, elas cegam, ela faz você entrar no modo instinto de sobrevivência, agir como um predador mesmo. Então, nunca tome uma decisão movido por emoções negativas, porque é um sinal vermelho. Não ultrapasse. Pare, respira, sinta, deixa para fazer depois. Quando você estiver cansado, quando você estiver esgotado emocionalmente, é um sinal vermelho para você parar, para você não ir em frente. Outra coisa que faz as pessoas não terem inteligência emocional é o meio em que convivem. Lembra que as palavras, elas alteram o nosso estado emocional? Então, se você está num ambiente que não é favorável para você, que é um ambiente que você não consegue evoluir, as suas emoções, elas são sinalizadores. Elas estão indicando se é para você parar, se é para você pensar ou se é para você agir. Quando você está num ambiente errado, com pessoas erradas, que não era para você estar ali, você vai ter emoções negativas, vai ter emoções conflitantes, emoções de raiva, de estresse, porque quando você está num ambiente que não é para você ou que Deus não quer que você esteja ali, você vai ter emoções negativas, emoções de sinal vermelho. Não fique ali. Porque o sinal verde de Deus é a paz. Toda vez que você está num ambiente que você não tem paz, aquilo não é para você. Deus não aprova esse lugar que você está. E quais os outros benefícios de ter inteligência emocional? Bom, você tem tomada de decisões assertivas. Você consegue tomar decisões certas. Porque quando você está com um sinal verde, em paz, em calmo,
calmo, com alegria, você consegue pensar racionalmente, porque quando você está movido por emoções negativas, você não consegue pensar racionalmente, você só pensa você não consegue pensar, você só age, igual quando você está no instinto de sobrevivência mesmo. Então você toma decisões assertivas, decisões certas, decisões corretas. Outro benefício de ter inteligência emocional é a resiliência. Pessoas emocionalmente inteligentes, elas lidam com adversidades e se recuperam mais rápido dos fracassos e perdas. Por quê? Como eu falei, as emoções, elas são viciantes. E uma pessoa que tem inteligência emocional, ela não quer sentir emoções negativas, ela quer sentir emoções positivas. Só que quem não tem inteligência emocional, ela vive no automático. E quando a gente não toma o controle, o domínio da nossa própria mente, quando a gente não reprograma a mente para ter inteligência emocional, vem as emoções negativas, porque é o automático, é uma forma de sobrevivência do corpo. E a resiliência é quando a pessoa tem inteligência emocional, ela consegue sair muito mais fácil, muito mais rápido, com muito mais inteligência das dificuldades da vida, das adversidades. Então, a pessoa maleável, aquela pessoa que ela se contorna, mas não se quebra. Uma pessoa que não tem inteligência emocional, qualquer coisa atinge, qualquer coisa vai atingi-la. Por quê? Ela não tem essa barreira de proteção. Então, tudo atinge a pessoa que não tem inteligência emocional. Tem um provérbio que fala assim: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Quem não tem inteligência emocional não tem resiliência. Então, qualquer crise, qualquer dificuldade vai fazer a pessoa cair num sofrimento, numa tristeza profunda e às vezes não consegue se levantar. E você pode pensar: Yara, mas as pessoas não sofrem porque querem. E isso é verdade. As pessoas, elas não sofrem porque querem. Elas sofrem porque elas não sabem que tem o poder de não sofrer. Porque o nosso ego, ele é viciado em sofrimento. E todo mundo tem o ego. O ego é o nosso instinto de sobrevivência. O que acontece é que pessoas que passam por esse processo de reprogramação mental, por isso que eu ensino como reprogramar a sua mente, para ser uma pessoa fria emocionalmente, tem domínio, controle total das suas emoções, dos seus pensamentos, das suas ações. Quando essa pessoa passa por esse processo de reprogramação mental, ela expande a consciência, ela diminui o ego. O ego, ele é viciado em sofrimento. Quando você passa por esse processo de reprogramação mental e se torna uma pessoa fria emocionalmente, você expande a consciência e você entende que o sofrimento, ele é totalmente opcional. A pessoa, ela escolhe sofrer se ela souber que ela não precisa. Porque a dor todo mundo vai sentir. A dor e prazer não são emoções. A inteligência emocional é reconhecer e avaliar as emoções que a gente sente, mas a dor e o prazer faz parte do nosso instinto animal. Então, faz parte do nosso ego. Quando você muda a sua mentalidade, você não vive mais sofrimento, porque o ego, ele é viciado em sofrer. Perceba que uma pessoa que ela está sempre reclamando da vida, está sempre achando tudo muito difícil, está sempre achando um problema para cada solução, está sempre se comparando, se vitimizando, é uma pessoa que ela é viciada em sofrimento. Só que ela não sabe disso, porque isso é lá no subconsciente. Inteligência emocional, a pessoa ela tem resiliência porque ela não é viciada em sofrer. O sofrimento deixa a pessoa abatida, o sofrimento seca até os ossos, como Provérbios fala. Então, inteligência emocional é você reconhecer quando você está viciado em alguma emoção. As emoções, todas as emoções, elas são viciantes. Sabe uma emoção que muitas pessoas
sentem, mas elas não reconhecem, não admitem, é a inveja, é a comparação, são emoções tão negativas que a pessoa ela não tem essa inteligência emocional para reconhecer. Ou é a vitimização, ou é se achar inferior aos outros. Eu nunca vi uma pessoa, até hoje, falar abertamente que se sente inferior aos outros. É uma emoção negativa, mas lembre-se, o nosso ego ele é viciado em emoções. Oi Zane, tudo bem? E tanto as positivas quanto as negativas. Quem tem inteligência emocional, elas se viciam em emoções boas, emoções positivas. É pessoas que olham sempre o copo meio cheio, não o copo meio vazio. São pessoas que estão sempre olhando o lado bom da vida, o lado bom de tudo. São pessoas que passam por problemas com muito mais facilidade. São pessoas que estão sempre dispostas para agir, para tomar uma decisão assertiva, porque elas têm inteligência emocional. Então, sim, inteligência emocional é muito importante. Quando a gente reconhece, através desse autoconhecimento, de ter a humildade de reconhecer todas as emoções, quais são as emoções que você é viciado em sentir? Responde para mim qual a emoção que você é viciado em sentir. Porque todos nós somos viciados em emoções. Todos nós temos emoções que nos trazem o vício emocional. E sempre que a gente se vicia em uma emoção, a gente quer mais e mais daquilo, quer muito mais. É igual qualquer vício. Quando você está viciado em uma emoção, você quer muito, muito, muito mais daquilo. E como vício, nunca tá bom, nunca é o suficiente. E por isso que as pessoas vão se afundando, tanto nos vícios naturais, que todo mundo tem alguns, quanto nos vícios emocionais. Qual o problema dos vícios emocionais? Os vícios emocionais, eles são muito mais perigosos do que os vícios naturais. Porque quando você é viciado em emoção negativa, você sempre vai agir conforme a sua emoção. Então, pessoas que são viciadas em reclamar, em vitimizar, em se colocar para baixo, em ter inveja dos outros, em se sentir infeliz, em sofrimento, pessoas que estão viciadas em sofrimento, elas vão estar sempre agindo conforme as suas emoções, vão estar sempre buscando formas e formas e formas de alimentar as suas emoções. É claro que isso não é consciente, é lá no subconsciente. É por isso que no Manual da Vida fala: alegrai-vos, repito, alegrai-vos. Pessoas que são viciadas em alegria, em estar bem, em ter uma vida alegre, contente, feliz, ela vai estar sempre buscando, inconscientemente, vai estar sempre buscando mais e mais ter alegria, mais e mais estar bem consigo mesmo, com as pessoas à sua volta, porque as emoções são viciantes. Por isso que na Bíblia fala: alegrai-vos, repito, alegrai-vos. Isso vira um hábito, e depois que vira um hábito, ele não é quebrado. E claro, para você acabar com as emoções negativas, tem que virar um hábito também, um hábito positivo. É você reprogramar a sua mente para abandonar as emoções negativas e ter emoções positivas, emoções verdadeiras, emoções de alegria, emoções de entusiasmo, emoções de estar bem com você mesmo, com a sua vida. E como eu falei, é um processo de reprogramação mental. São 30 dias para você conseguir reprogramar a sua mente e ter inteligência emocional, acabar com os vícios emocionais negativos e ter inteligência emocional, que é escolher as emoções que você quer sentir.
Ninguém escolhe o sofrimento, ninguém escolhe ter uma vida infeliz. Isso acontece porque a mente, lá no subconsciente, ele foi programado para isso, e a nossa mente ela é viciada em emoções, todas as emoções. E quando você vive muito preocupado, ansioso com o futuro, cada vez mais fica mais preocupado, ansioso, porque a mente é viciada em sofrimento. Só que você pode se viciar também em alegria, você pode se viciar em olhar o lado bom da vida, em ser uma pessoa positiva, em ser uma pessoa feliz. Então, você tem esse poder. Com a reprogramação mental, você consegue mudar os seus hábitos. Outra coisa que faz com que você tenha alterações emocionais é o meio que você vive. Como, por exemplo, tudo que altera os seus 5 sentidos. O que você vê, o que você ouve, o que você toca, o que você sente o cheiro e o paladar. Tudo que mexe com os seus 5 sentidos também altera o seu estado emocional. E tudo que altera o seu estado emocional vai fazer você tomar uma ação imediata, vai fazer você ter uma ação. Por isso que na Bíblia fala, se teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Se tua mão te faz pecar, arranca ela fora. Porque tudo que mexe com os seus 5 sentidos altera o seu estado emocional, e as emoções é que fazem a gente agir. Não adianta a gente querer reprimir as emoções. Porque quanto mais a gente tentar reprimir, maior elas vão ficando. Então não adianta reprimir, tem que mudar, reprogramar a sua mente para ter emoções positivas. E quando na Bíblia fala, se teu olho te faz pecar, arranque fora, se você está num ambiente que não é para você, que mexe com suas emoções e faz você ter atitudes negativas, que é o pecado, você deve sair desse ambiente, você deve se afastar daquelas pessoas, você deve excluir tudo o que te dá gatilho. E tudo o que te dá gatilho são o que agem nos seus 5 sentidos. Tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, que é o que mais dá gatilho. Sabe o tanto que o ambiente é poderoso? Quando tem uma técnica de PNL, quando você quer programação neurolinguística, quando você quer conquistar, persuadir alguém, é só você começar a introduzir na mente dela uma música, um cheiro e falar alguma frase. Porque sempre que a pessoa escutar aquela música, ou sentir aquele cheiro, ou se alguém falar aquela frase que é comum falar, ela vai lembrar de você. Perceba que você já sentiu o cheiro e lembrou de alguém, porque isso mexeu com um dos seus 5 sentidos. E isso é puramente emocional. Então a gente tem que vigiar o tempo inteiro, vigiar os nossos 5 sentidos. E outra coisa que mais altera o nosso estado emocional, além dos 5 sentidos, que é o cheiro, que é o tato, que é a visão é muito poderosa, a visão e a audição são os mais poderosos que alteram o nosso estado emocional. Mas outra coisa que altera o nosso estado emocional, e é o que mais altera, porque deles que vem as nossas emoções, são os nossos pensamentos. Os pensamentos automáticos, os pensamentos que passam e a gente nem percebe. Por isso que em Provérbios fala, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Confie no Senhor de todo o seu coração, todos os seus planos darão certos. Tudo vem do pensamento, tudo começa pelos seus pensamentos. Por quê? A nossa mente, ela não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Se os seus pensamentos forem bons, você vai como se você estivesse vivendo aquela situação. Então você vai ter emoções positivas, de alegria, de euforia, de entusiasmo. Por quê? Para sua mente, aquilo ali é real, você está vivendo aquilo.
Se os seus pensamentos forem negativos, você vai ter medo, insegurança, você vai ter raiva, ansiedade, ou estresse, ou tristeza. Então, tome cuidado com os seus pensamentos, pois tudo vem deles. Tudo vem deles. Todas as nossas tomadas de decisões vêm deles. Por isso que é vigiar. Vigiar os pensamentos, vigiar o ambiente que a gente está vivendo. Então, só recapitulando. Como ter inteligência emocional? Primeira coisa que você deve ter inteligência emocional é o autoconhecimento. É você reconhecer. Você ter humildade para reconhecer se você é viciado em emoções negativas ou se você tem, na maior parte do tempo, emoções positivas. Se na maior parte do tempo você está mais ansioso, estressado ou triste, o seu ego, que é o nosso instinto de sobrevivência, todo mundo tem, você não deve se culpar por isso, está viciado em sofrimento. Isso é consciente? Não, Yara, isso não é consciente. Isso é lá no subconsciente, que faz parte de um programa mental na sua mente. Reconhecer. Se suas emoções forem a maior parte do tempo positivas, somente ela está viciada em emoções boas, emoções positivas. E é um hábito, o hábito ele é automático, a gente não nem pensa, só age. Reconhecer. Segunda coisa para você ter inteligência emocional é meditação. É você vigiar os pensamentos, é você tirar um tempo para prestar atenção nos seus pensamentos, ficar em silêncio, meditar na palavra de Deus, que é uma forma de meditação, que é a que eu mais amo fazer. Tirar um tempo para ficar na presença de Deus em silêncio, para você conseguir controlar os seus pensamentos. Então, tudo é sobre a forma de pensar. O nosso programa mental, ele é um conjunto de pensamentos. Tudo que a gente pensa, tanto automático quanto conscientes, tudo são pensamentos. E a gente pensa, a gente sente, por isso que é importante ter inteligência emocional, a gente sente alguma coisa. Essa emoção vai fazer a gente agir, tomar uma decisão. Mas a tomada de decisão começou lá no pensamento. Então a importância de reconhecer os seus pensamentos. E como o Provérbios fala, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Uma coisa que você deve fazer é ter empatia por você mesmo. Não é sempre que a gente tem essa inteligência emocional. Nós somos seres humanos, somos falhos, às vezes a gente fala uma coisa que não deveria, age, toma uma atitude que você depois se arrepende. O importante é reconhecer que aquilo não é certo, que aquilo não era bom, que aquilo era errado, se arrepender, pedir perdão para a pessoa, pedir perdão para Deus. O importante é estar sempre em evolução. Isso é ter inteligência espiritual. Então tenha empatia, compaixão por você mesmo. Porque o amor próprio ele é incondicional. Acima do nosso amor próprio, só o amor a Deus. Por que devemos se amar incondicionalmente? Porque nós vamos estar com nós mesmos pelo resto da vida. Então não adianta a gente brigar com a gente mesma. Não adianta ficar intrigado com a gente, se culpar. Por quê? É igual um relacionamento comum. Dá certo um relacionamento onde tem brigas, onde tem acusações, onde tem mágoas? Não dá certo. A pessoa acaba se afastando. Só que com a gente não consegue se afastar. Então é você com você mesmo. Você vai ficar magoado, intrigado e brigar com você mesmo e você vai ficar mal por isso. Isso não é ser inteligência. Ter inteligência, isso é tolice. Então, ter empatia com você. Se amar incondicionalmente. Se perdoar. Reconhecer que não é sempre que você vai ter inteligência emocional para tomar as melhores decisões. Mas é ter frieza emocional para ter autorresponsabilidade. Eu sou o problema e que ótimo que eu sou o problema, porque eu sou a solução dos meus problemas e Deus vai estar comigo e me dar a melhor direção. Então coloque em prática, tire um tempo só para você,
para você ficar em silêncio, para você ouvir os seus pensamentos, para você meditar na palavra, para você estar na presença de Deus, ouvir a voz dele. Eu vi um vídeo do pastor Luciano Subirá, que ele fala assim: os 30 primeiros minutos da oração é bem tenso, porque a gente está matando a carne, que é os pensamentos, que o nosso ego é viciado em dor e prazer. Então, ficar em silêncio para ele é matar o ego, porque você está expandindo a consciência. Então, uns 30 minutos, quando você for fazer uma meditação, seja ela ativa, seja de uma forma passiva, de ficar parado, refletindo, vai ser muito ruim, não vai ser bom. Mas lembre-se que você vai estar expandindo a sua consciência e você vai ter a calma. Você vai ter o sinal verde, que é a paz de Deus. Você vai reconhecer as suas emoções e você vai tomar as melhores decisões. Então é isso, gente. Tenham uma boa noite.